deixa eu lembrar rapidamente, então, alguns conceitos fundamentais, que é assim, olha, seja n um inteiro positivo, dados A e B inteiros, dizemos que A é congruente a B módulo N quando B menos A dividido por N é inteiro. Isto é, se N é um divisor de B menos A, quer dizer, se N divide B menos A, né? Esse símbolo quer dizer divide. As duas coisas querem dizer a mesma coisa. Então tem alguns fatos fundamentais sobre congruência, eu vou lembrar, mas não tem muito jeito, vou ter que falar mais ou menos rápido, porque senão a gente não consegue falar do assunto da aula, mas alguns fatos fundamentais sobre congruência tem a ver primeiro com o fato de congruência ser uma relação de equivalência, o que quer dizer que é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva, quer dizer exatamente o que vai dizer essa proposição. Primeiro que todo número é congruente a ele mesmo. Né? Devia começar assim, para qualquer n inteiro positivo, esse símbolo quer dizer para todo, né? Para qualquer e para quaisquer A e B inteiros. Primeira coisa é que A é sempre congruente a ele mesmo, módulo n. Né? Porque A menos A dá zero, zero é divisível por qualquer número, zero dividido por n dá zero, que é inteiro. Né? A segunda diz que A é congruente a B módulo n, se somente se B é congruente a A módulo n. Então, relação simétrica. De fato, A menos B dividido por n é o simétrico, né? Menos B menos A dividido por n. Um deles é inteiro, se somente se o outro é inteiro. Então, você só troca o sinal, né? Então, a relação é claramente simétrica e é transitiva, né? Se A for congruente a B módulo n e B for congruente a C módulo n, então A é congruente a C módulo n. Para essa talvez valha a pena dar um argumento rápido. De fato, para ver que A é congruente a C módulo n, a gente quer ver que C menos A sobre n é inteiro. Só que C menos A sobre n, você pode escrever como C menos B sobre n mais B menos A sobre n, né? O mesmo denominador. Por hipótese, isso é inteiro, porque A é congruente a B módulo n, e isso é inteiro, porque B é congruente a C módulo n. A soma de dois inteiros dá inteiro, então isso é inteiro e, portanto, A é congruente a C módulo n. Né? Outra proposição importante. Então, deixa eu dar só um exemplo, eu acho que é esclarecedor. Se n é um inteiro positivo, e, digamos, Azinho é o último algarismo de n, é o último dígito de n, então n é congruente a Azinho módulo 10. Por exemplo, 123. 123 é 120 mais 3. 120 é múltiplo de 10. Todo mundo que termina com 0 é múltiplo de 10. 120, por exemplo, é 12 vezes 10. Então, é 12 vezes 10 mais 3, o que quer dizer que 123 é congruente a 3 módulo 10. Qualquer número é congruente ao seu último dígito módulo 10, porque se você diminuir o último algarismo, vai ficar um zero no fim. Um número que termina com 0 é múltiplo de 10. Você divide por 10 dá inteiro. Tá? Então, isso é um exemplo de aplicação de congruência. Qualquer pergunta sobre o último algarismo de alguma coisa pode ser transformada numa pergunta sobre congruência módulo 10. Outra proposição
diz que as operações de soma de produto funcionam bem em módulo N. Quer dizer, então, dados N inteiro positivo, digamos que você tenha números A1, B1, A2 e B2 inteiros. Primeira coisa diz que se... deixa eu botar logo a hipótese, né? Com A1 congruente a A2 e B1 congruente a B2. Então, primeira coisa é que A1 mais B1 vai ser congruente a A2 mais B2. Você troca o A1 por um cara congruente a ele módulo N, troca o B1 por outro cara congruente a ele módulo N, a soma módulo N não muda. Os resultados da soma continuam iguais módulo N. E o produto também não muda módulo N. Isso a gente pode provar, porque a prova é bem curtinha. Como N divide A2 menos A1, e N divide B2 menos B1, N divide a soma A2 menos A1 mais B2 menos B1. Isso é a mesma coisa que A2 mais B2 menos A1 mais B1. Então, A2 mais B2 é congruente a A1 mais B1 módulo N. E aqui, a gente, para o produto é um pouquinho mais difícil, mas não é muito. O truque é escrever A2B2 menos A1B1 como alguma coisa assim. A2 que multiplica B2 menos B1, mais B1 que multiplica A2 menos A1. Esse número aqui é certamente múltiplo de N, porque B2 menos B1 é múltiplo de N, né? Porque B1 é congruente a B2 módulo N. Então, B2 menos B1 é múltiplo de N por hipótese. A2 menos A1 também é múltiplo de N por hipótese. Então, você pegou um múltiplo de N, multiplicou por um número inteiro, vai dar múltiplo de N, somou com outro múltiplo de N multiplicado por um inteiro, que também é múltiplo de N, soma de dois múltiplos de N é múltiplo de N. E quando você faz isso, vai ficar A2B2 menos A2B1, mais A2B1 vai cortar, menos A1B1. Isso é simplesmente A2B2 menos A1B1. Então, isso mostra que A2B2 menos A1B1 é múltiplo de N, e, portanto, A2B2 é congruente a A1B1 módulo N. Tá? Então, somas e produtos funcionam bem módulo N. Uma consequência disso é que se para quaisquer A em Z e K inteiro positivo, e K em N, se vocês quiserem, ou melhor, já tem o A1 e o A2, né? Então, vou tirar esse A em Z. Para qualquer K em N, A1 elevado a K é congruente a A2 elevado a K módulo N. Nas condições da proposição, naturalmente, supondo que A1 é congruente a A2 módulo N. Né? Então, a gente supõe que A1 é congruente a A2 módulo N. Como o produto de caras congruentes módulo N, eles sempre ficam congruentes módulo N. Se A1 é congruente a A2, por exemplo, A1 ao quadrado, que é A1 vezes A1, é congruente a A2 ao quadrado, que é A2 vezes A2 módulo N. A1 ao cubo é A1 vezes A1 ao quadrado. E A2 ao cubo é A2 vezes A2 ao quadrado. Como A1 é congruente a A2 e A1 ao quadrado é congruente a A2 ao quadrado, o A1 ao cubo também vai ser congruente a A2 ao cubo. E assim por diante. Você prova isso por indução em K, facilmente. Qualquer potência, se o A1 for congruente a A2 módulo N, então qualquer potência de A1 vai ser congruente à potência correspondente do A2 módulo N. Isso é uma espécie de ponto de partida para a aula de hoje, que é sobre ordens multiplicativas módulo N, né? Bom, tem um teorema que eu vou ter que lembrar do enunciado, então não tem tempo de provar tudo, que eu vou lembrar daqui a pouco. Vou deixar para... que é o teorema de Euler, que a gente vai usar
bastante nessa aula. Mas a primeira coisa é a definição de que é a ordem módulo n de alguma coisa, né? O menor inteiro positivo k, tal que AK é congruente a 1 módulo n, é chamado de A. Esse A tem que ser primo com n, né? Então seja A em Z com MDC entre A e N igual a 1, o n é um inteiro positivo dado. Então, tem o teorema de Euler que garante a existência de um inteiro positivo com essa propriedade. Eu vou garantir a existência desse inteiro de outra maneira, mas o fato é que sempre tem uma potência de A que vai deixar resto 1 quando você divide por n, quer dizer, que vai ser congruente a 1. Dizer que um número é congruente a 1 módulo n é a mesma coisa que dizer que quando você divide esse número por n, o resto da divisão vai ser 1. Quer dizer que essa potência do A vai ser um múltiplo de n mais 1. Se você diminuir 1, ele vai ser divisível por n. Então, a gente vai mostrar, eu vou mostrar daqui a pouco, isso é uma consequência de um teorema que a gente fez semestre passado, que eu chamo de teorema de Euler, mas não precisa disso. Quer dizer, a gente pode deduzir a existência de um K positivo com essa propriedade de outra maneira, como eu vou fazer daqui a pouco, mas o fato é que sempre existe algum inteiro positivo K, tal que A elevado a K é 1 módulo n, e o menor inteiro positivo K com essa propriedade é chamado da ordem de A módulo n. É a ordem de A módulo n. Né? E é denotado por ordem módulo n de A. Ordem de A módulo n. Então, esse número, ordem módulo n de A, é o menor inteiro positivo K, tal que A elevado a K é 1 módulo n. Muito bem. Então, antes de provar esse teorema, deixa eu fazer uma observação garantindo, sem precisar invocar o teorema de Euler, que esse K sempre existe. Considere os restos da divisão dos seguintes números: 1, A ao quadrado, A ao cubo, etc., por n. Você só tem um número finito de possibilidades para o resto da divisão por n. Só há n possibilidades para esse resto. Que possibilidade? O resto pode ser 0, 1, 2, até n menos 1. O resto de uma divisão por n tem que ser menor que n, né? Por outro lado, aqui tem infinitos números. 1A ao quadrado, A ao cubo, A ao quarto, pode pegar qualquer potência de A que você quiser. Você tem infinitos números e só um número finito de restos possíveis. Então, necessariamente, você vai ter que ter dois desses números que deixam o mesmo resto quando se divide por n. Então, necessariamente, existem dois índices, I e J naturais, com I menor que J, tais que A elevado a I e A elevado a J deixam o mesmo resto. Isto é, A elevado a J vai ser congruente a A elevado a I módulo n. Porque ambos são múltiplos de n, múltiplos diferentes em princípio, mas o mesmo resto. Quando você diminui os dois, né, o resto vai cancelar e vai ficar um múltiplo de n. Então você tem que ter necessariamente duas potências com expoentes diferentes que são congruentes módulo n. Porque você vai ter que ter duas potências que deixam o mesmo resto. Então quando você diminuir essas potências, n vai dividir a J menos A elevado a I, que você pode fatorar como A elevado a I, que multiplica A elevado a J menos I menos 1. Só que o n é primo com A, né? Estou supondo que MDC de A e n igual a 1. Então, como, por hipótese, MDC entre A e n é 1,
Essa potência de A não tem nenhum fator comum com N. Então não ajuda esse número a ser múltiplo de N. Esse número aqui, AJ menos I menos 1, tem que ser múltiplo de N. Né? Isto é, AJ menos I é congruente a 1. Módulo N. Tá, então tem que ter uma potência. O J menos I é o inteiro positivo. Né? O I é menor que J. J menos I é positivo. Então sempre tem uma potência de A que é congruente a 1 módulo N. Mas a gente provou que, de fato, tem um expoente que só depende de N. Né? A elevado a φ de N é congruente a 1 módulo N. Esse φ de N é a função φ de Euler, onde... O que era φ de N? Φ de N é o número de caras entre 1 e N. Cujo MDC com N é 1. É o número de caras primos com N entre 1 e N. Né? Então, sei lá, φ de 7 é 6, φ de 12 é 4, assim por diante. Mas φ de N, em geral, o número de caras primos com N que são menores ou iguais a N. Bom, então, você tem um teorema, tem basicamente um teorema importante nessa aula, que é o seguinte, que ele caracteriza todas as potências de A que são congruentes a um módulo N, né? Se MDC de AN é 1, então o conjunto dos então, A elevado a K é 1 módulo N, se somente se a ordem módulo N de A divide K. Quer dizer, os únicos expoentes K tais que A elevado a K é 1 módulo N são os múltiplos da ordem. Qualquer K com essa propriedade tem que ser um múltiplo da ordem módulo N de A. Além disso, em geral, né, A elevado a N0. Isso aqui está mal escrito na lista, vocês corrigem. A elevado a N0 é congruente a elevado a N1. N0 e N1 estão dos expoentes. Módulo M, módulo N, né? Se somente se N0 é congruente a N1, módulo a ordem. Deixa eu apagar, isso ficou muito no canto. Oi. O que foi? A1 e A0 são dois inteiros quaisquer que são congruentes módulo N, por enquanto. E o N1 e o N0? O N1 e N0 aqui são, em princípio, são dois inteiros quaisquer, tais que A elevado a N1 é congruente a A elevado a N0 módulo N. Né? Então, deixa eu escrever isso de novo. Além disso, A elevado a N0 é congruente a A elevado a N1. Quando eu não digo o que são, eles são inteiros quaisquer e tem uma hipótese, né? Quer dizer, se A elevado a N0... Quer dizer, isso acontece para dois inteiros positivos N0 e N1 quaisquer, se somente se o N0 e o N1 são dois números naturais que são congruentes módulo quem? Módulo a ordem módulo N de A. Quer dizer, você tem dois expoentes cuja diferença é um múltiplo da ordem de A módulo N, então as potências dão iguais, e vice-versa. Se as potências dão iguais módulo N, os expoentes têm que ser congruentes módulo a ordem. Fala. A ordem de N seria o menor inteiro positivo de K, né? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, 3. Qual que é a ordem módulo 10 de 3? Você quer achar a menor potência de 3,
que deixa resto 1 quando você divide por 10. Quais são as potências de 3? Tem que ser com expoente positivo. Então, o primeiro é 3, que é 3 a 1. O segundo é 9, que é 3 ao quadrado. Depois você tem 3 ao cubo, que é 27. Depois você tem 3 à quarta, que é 81. Olha, 81 termina com 1, então é congruente a 1 módulo 10. A menor potência de 3 que é congruente a 1 módulo 10, ou seja, que deixa resto 1 quando você divide por 10, é 4. Tá? A ordem é o expoente da menor potência que é congruente a 1 módulo n. E o que eu mostrei aqui é que sempre existe uma potência que é 1 módulo n. Né? Isso é o chamado teorema de Euler. Isso tem provado nas notas do curso, é uma aula anterior, mais importante. O de Euler-Fermat, se vocês quiserem, porque ele generaliza o chamado pequeno teorema de Fermat. Muito bem. Oi. N0 congruente a N1, módulo a ordem de A módulo N. Módulo ordem de N de A. Onde a ordem de A é esse número que a gente definiu aqui. Módulo isso aqui. A gente não começou a ver a ordem nessa aula? Começou. A gente começou a ver a ordem nessa aula e ela já apareceu no enunciado de um teorema. A gente já definiu a ordem é isso. E já fez um exemplo calculando uma ordem lá. Ordem módulo 10 de 3 deu 4. Agora a ordem apareceu no enunciado desse teorema. A gente vai provar. Essa é a primeira. Ela foi definida hoje e já vai ocupar o seu papel, vai atuar. Então aqui já apareceu a ordem no enunciado de um teorema, que é esse aqui. Então vamos provar. Primeira coisa é observar que observar essa implicação aqui. Se K for múltiplo da ordem módulo n de A, então A elevado a K tem que ser 1 módulo n. Se a ordem módulo n de A divide K, o K tem que ser algum número natural, porque o K é implicitamente número. Só faz sentido elevar a expoentes naturais, né? O K aqui sempre é um número natural. Então, o K tem que ser um número natural vezes a ordem, né, por definição. K tem que ser um múltiplo da ordem, com Q natural. O A elevado a K, então, vai ser A elevado a Q vezes a ordem módulo n de A. Mas isso eu posso escrever como A elevado a ordem módulo n de A elevado a Q, né? Só quanto que é A elevado à ordem n de A módulo n? Quanto que é 3 à quarta módulo 10? 1. A elevado à ordem módulo n de A é sempre 1 módulo n por definição. A ordem módulo n de A é o menor expoente que faz dar 1 essa conta. Então, que A elevado a K dá 1 módulo n. Então, se K for igual à ordem módulo n de A elevado a K tem que ser 1 módulo n por definição. Então, isso aqui módulo n é 1. Então, isso aqui é congruente a 1 elevado a Q, porque isso aqui é congruente a 1, né? Por causa desse corolário aqui. Dois caras são congruentes módulo n, as potências têm que ser congruentes. Só que 1 elevado a Q é 1, né? Então, isso é congruente a 1 módulo n. Ou seja, se K for múltiplo da ordem, A elevado a K também tem que ser 1 módulo n. Nem 3 à oitava, né? 3 à quarta dá 1. Módulo 10, 3 à oitava é 3 à quarta ao quadrado, que é congruente a 1 ao quadrado, que é 1 módulo 10. É isso que a gente está fazendo. Vocês podem fazer a conta, 81 vezes 81, mas é claro que vai terminar com 1, né? Se você faz a conta 81 vezes 81, começa vendo que 1 vezes 1 dá 1, termina com 1, tá, 6.561, eu acho, mas claramente termina com 1. Muito bem, então a gente já provou essa implicação aqui, que se a ordem módulo n de A divide K, então A elevado a K é 1 módulo n. Agora vamos ver que se a ordem módulo n de A não divide K, não tem chance do A elevado a K ser congruente a 1 módulo n, né?
Então, suponha agora que A elevado a K é 1 módulo N. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir o K pela ordem módulo N de A, talvez com o resto. Dados dois números naturais, né, se o segundo não for zero, você sempre pode dividir um pelo outro, deixando um resto, que pode ser zero, se a divisão der exata, mas em qualquer caso vai ser menor que o divisor. Então, existem Q e R naturais, com zero menor ou igual a R, menor que a ordem módulo N de A, de maneira que o K é igual a Q vezes a ordem módulo N de A, mais R. Vê se vocês concordam com isso. Isso é divisão com o resto. Eu peguei o K, dividi por ordem N de A. Ordem N de A é um número, um inteiro positivo. Dividi um pelo outro. Eu sempre posso fazer isso desde que eu tenha direito de deixar um resto. Né? O resto vai ser zero se der exato, mas em geral, o resto vai ser um cara menor do que a ordem módulo N de A. Hã? Um exemplo, claro, vamos... 17, por exemplo. 17 é 4 vezes 4 mais 1. Então, eu peguei um expoente, que é 17. A pergunta, será que 3 a 17 é 1 módulo 10? A gente vai ver que não, na verdade, mas vamos ver por que daqui a pouco. Primeira coisa que a gente faz é dividir o 17 pela ordem módulo 10 de 3. Então, isso aqui é 4 vezes a ordem módulo 10 de 3, que é 4, né? Mais 1. Então, a gente começa fazendo isso. A gente pega o K, que é o expoente, tá? O que é elevado a K está dando 1 módulo N, divide pela ordem módulo N de A. Deixa um certo quociente, um certo resto, que eu chamei de Q e de R, respectivamente. Então, vamos ver o que acontece com as potências. Temos, então, bom, o A elevado a K eu estou supondo que é 1 módulo N. Então, 1 é congruente a A elevado a K. O que é A elevado a K? É A elevado a Q vezes a ordem módulo N de A mais R, não é? Só troquei K por essa expressão. Isso eu posso escrever como A elevado a Q vezes a ordem N de A vezes A elevado a R. Quanto que é A elevado a Q vezes a ordem N de A módulo N? É 1. Foi que a primeira coisa que a gente fez. A gente viu que se o expoente for múltiplo da ordem, a potência dá 1 módulo N. Então a gente já sabe que isso aqui é 1 módulo N. Isso aqui é A elevado a R módulo N. Ou seja, 1 é congruente a A elevado a R módulo N. Se você quiser, A elevado a R é 1 módulo N. Só que R é pequeno. Como o R é menor do que a ordem módulo N de A, e a gente acabou de ver que A elevado a R é 1 módulo N, necessariamente o R tem que ser zero. Porque se o R não for zero, você vai ter um expoente positivo, inteiro positivo, menor do que a ordem módulo N de A, tal que o A elevado a R é 1. O que era a ordem módulo N de A? Era o menor expoente positivo, tal que A elevado a esse cara dá 1 módulo N. Você acharia um cara menor ainda, o que é absurdo. Não pode ter um inteiro positivo menor do que a ordem, tal que A elevado a R dá 1 módulo N. Então o R tem que ser zero. Que aí não é contradição, porque o zero não é um inteiro positivo. A elevado a zero sempre é 1, né? Então, o K é Q vezes a ordem N de A, simplesmente. E naturalmente a ordem módulo N de A, nesse caso, divide K. Né? Então isso prova a ida, que diz que se A elevado a K é 1 módulo N, então necessariamente o K tem que ser múltiplo da ordem N de A. Tá? A segunda parte do teorema é uma consequência da primeira. Então aqui, por exemplo, né, quanto é que é 3 a 17
módulo 10. Isso é 3A4 vezes 4 mais 1. Desculpa, mais 1 em cima, né? Se você quiser, é 3A4 vezes 3. 3A4 a gente viu que é 1 módulo 10, né? Então isso aqui é 1. Vamos deixar 1 vezes 3, que é 3 módulo 10. Então 3 elevado a 17 termina com 3, eu não preciso nem fazer a conta, é só saber que 3A4 termina com 1. Então 3 vezes 17 não tem nenhuma chance de terminar com 1. Para a segunda parte do teorema, a gente quer ver que se A elevado a N0 é igual a A elevado a N1 módulo N, né? Não tem isso? Se o N vai dividir A elevado a N1 menos A... Vamos supor que o N0 seja menor ou igual a N1, né, sem perda de gênero, senão você troca a ordem. Vamos supor que o N0 é menor ou igual a N1, senão é só trocar a ordem deles, né? O N divide a N1 menos a N0. Você pode fatorar o AN0. É a N0 que multiplica a N1 menos N0 menos 1. Né? Como o A é primo com N, esse A elevado a N0 não ajuda nada esse produto a ser múltiplo de N, porque o A não tem nenhum fator primo comum com o N, então o N tem que dividir a N1 menos N0 menos 1. Agora a gente viu que sempre que o N divide A elevado a K menos 1, né, ou seja, o A elevado a N1 menos N0 é 1 módulo N, e portanto, pela primeira parte do teorema, o N1 menos N0 tem que ser múltiplo da ordem módulo N de A. Ou seja, o N0 é congruente a N1. Módulo a ordem módulo N de A. É o que a gente queria provar. Então isso prova essa simplificação assim. Por outro lado, se N0 é congruente a N1, se N0 é congruente a N1 módulo a ordem módulo N de A, né? E digamos N0 menor ou igual a N1, a ordem módulo N de A divide N1 menos N0, ou seja, de novo pela primeira parte do teorema, A elevado a N1 menos N0 é congruente a 1 módulo N. E aí é só multiplicar por A elevado a N0 dos dois lados, o AN1 é congruente a AN0 módulo N, né? Ou então usar essa fatoração, né? Se isso aqui é múltiplo de N, isso aqui tudo é múltiplo de N. Isso é AN1 menos AN0. Tá? Então isso termina a prova do teorema. Ou seja, se o N1 é congruente a N0, certamente o AN1 é congruente a AN0 módulo N. Se o N1 é congruente a N0, módulo a ordem N de A, não módulo N. Então, congruência módulo N de resultados de exponenciação tem a ver com congruência dos expoentes módulo a ordem, né, da base módulo, o módulo de congruência aqui. Então, isso termina a prova do teorema. Então vamos ver. Opa, o negócio caiu. Vamos ver então algumas aplicações, né, disso. A gente... tem um corolário que ele chama de teorema 3.
corolário desse fato e do teorema de Euler-Fermat. O teorema de Euler-Fermat diz que se o A é primo com N, A elevado a φ de N é sempre um módulo N. Portanto, o φ de N tem que ser múltiplo da ordem, pelo teorema seguinte, né? Então, se MDC entre A e N é 1, a ordem módulo N de A sempre tem que ser um divisor de φ de N, onde φ de N é esse número, o número de caras entre 1 e N que são primos com N. Porque, pelo teorema de Euler-Fermat, A elevado a φ de N sempre é 1 módulo N. Do φ de N sempre está nesse conjunto dos inteiros positivos K, tais que A elevado a K é 1 módulo N. Muito bem. Então vamos lá, primeiro problema. Eu conheci esse problema, foi bastante útil para uma IMO que eu fiz, que caiu um problema que tinha a ver. Eu fui na Olimpíada Internacional de 1990, o problema 3 de 1990, tem a ver com esse problema que eu vou mostrar agora. Depois eu vou contar o enunciado dele para vocês. Mas o enunciado desse da Putnam, que é um problema de 1972, é bem mais simples, num certo sentido, que o que caiu na minha IMO. Que é assim, que é: prove que não existe um inteiro n maior que 1, tal que n divide 2 elevado a n menos 1. Né? Então, para nenhum n maior que 1, o único n inteiro positivo tal que 2 elevado a n é congruente a 1 módulo n, se quiser, o único n tal que n divide 2 a n menos 1, é n igual a 1, não tem nenhum. 1 divide qualquer coisa, né? Mas tirando n igual a 1, isso nunca é verdade. Você nunca vai ter que n divide 2 a n menos 1. Como é que a gente faz isso? Isso tem um truque muito bacana para resolver esse problema, que é o seguinte: se n for um inteiro maior que 1, né, ele tem uma fatoração como produto de primos, né? Mas, principalmente, todo inteiro maior que 1 é múltiplo de algum número primo, né? É o teorema fundamental da aritmética. A gente pode olhar para o menor número primo que é divisor de n, para o menor fator primo de n. Então, seja P o menor fator primo de n. Claro que n pode ser primo, nesse caso P vai ser igual a n, mas senão n, em qualquer caso, é o menor fator primo de n. Né? Se n divide 2 a n menos 1, bom, o P é um divisor de n, né? Como P é um divisor de n, o P vai ser um divisor de 2 a n menos 1. Estou supondo que 2 a n menos 1 é múltiplo de n. Né? Não é porque n é um divisor de 2 a n menos 1. Isto é, 2 a n é congruente a 1 módulo P. Aqui a gente precisa usar o teorema de Euler-Fermat. Na verdade, o pequeno teorema de Fermat, porque P é primo, pelo pequeno teorema de Fermat. O pequeno teorema de Fermat é o enunciado do teorema de Euler-Fermat para P', que se P é um primo que não divide A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Se você quiser, mas como... ou pelo teorema de Euler-Fermat. (2 elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Qualquer cara primo com P elevado a P menos 1 é 1 módulo P. Para checar isso é importante que 2 seja primo com P, né? Pois MDC entre 2 e P é 1. P é um primo ímpar. Eu tinha que ter explicado isso antes. P tem que ser ímpar. Pois, por quê? Porque P divide 2 a n menos 1 e 2 a n menos 1 é ímpar, né? Não, potência de 2 elevado a n é par, porque n é um inteiro positivo. Potência de 2 com expoente positivo é par sempre. Então, 2 elevado a n menos 1 tem que ser ímpar. Então, qualquer fator primo de 2 a n menos 1 tem que ser ímpar. Então, P não pode ser 2. P é um primo diferente de 2.
Então, a gente pode usar o teorema de Fermat. Para que A elevado a P menos 1 seja um módulo P, o A não pode ser múltiplo de P. E é o caso, né? 2 não é múltiplo de P nesse caso. Tá? Então, a gente está em boas condições. Eu tenho que checar essa hipótese, né? MDC entre A e N igual a 1. Quer dizer, no caso, o A é 2 e o N é P. Mas eles são primos entre si, porque 2 e P são primos diferentes. Muito bem. Agora a gente vai olhar para a ordem módulo P de 2. Olha, 2 elevado a n deu 1 módulo P. Então, a ordem módulo P de 2 divide n. Por outro lado, 2 elevado a P menos 1 também dá 1 módulo P. Então, a ordem módulo P de 2 divide P menos 1 também. Logo, a ordem módulo P de 2 divide o MDC entre N e P menos 1. Você tem porque é um divisor comum de N e P menos 1. Qualquer divisor comum de 2 inteiros tem que dividir o MDC deles. O MDC é o maior divisor comum e é múltiplo de qualquer outro divisor comum. Tá? Agora, quem é o MDC entre N e P menos 1? Quem é P? Como é que eu escolhi o P? Quem que é o P? É o menor fator primo de N. Então, o que você pode dizer sobre os fatores primos de P menos 1? Os fatores primos de P menos 1 são todos no máximo P menos 1, são todos menores que P. E P é o menor fator primo que N. Então, P menos 1 não pode ter nenhum fator comum com N. Porque P já é o menor fator primo de N. Então, o MDC entre N e P menos 1 é 1. Por que P? Né? Pois P é o menor fator primo de N. Né? Portanto, inteiro positivo divide 1 tem que ser 1. A ordem módulo P de 2 é igual a 1. Portanto, 2 a 1. 2 a 1, que é 2, né? 2 é 2 a 1, que é 2 a ordem módulo P de 2, tem que ser congruente a 1 módulo P. Ou seja, 2 é congruente a 1 módulo P, ou seja, P divide 2 menos 1, que é 1. Agora, P é um primo divide 1 é absurdo. E acabou a solução. Não dá, não pode ter uma potência de 2 que é 1 módulo N, senão você chega num absurdo. Tá bom? Tá? Muito bem, o negócio é legal. Ele tem Ele dá outra solução, na verdade, do Samuel, que é bacana também. De fato, que não usa o pequeno teorema de Fermat. Então, segunda solução. Deixa eu fazer a solução do Samuel, que é legal. Mas essa solução é interessante porque ela generaliza para outras coisas. Deixa eu contar o problema que caiu na IME que eu fiz na China, que é o seguinte. Deixa eu ver se ele está na lista. Tá, é o problema 20 da lista, olha, IME 90, eu fiz essa prova. Enquanto todos os n maiores que 1, tais que 2 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado é inteiro. Essa tem solução, tem n igual a 3, por exemplo. Mas n igual a 3, de fato, é a única solução. 2 ao cubo mais 1 sobre 9 é inteiro, né? Dá 1. Problema 20, né? Na página 3 aqui da lista. Segunda solução, solução do Samuel, que é olhar para o menor. Suponha que existe e seja K o menor deles, né?
Então, o menor inteiro maior que 1, né? Com K divide 2AK menos 1. Então, ele pega a menor solução possível, né? E aí, ele olha para a ordem, né? Seja D a ordem módulo K de 2. Como a gente viu, é um divisor de φ de K. O importante é que isso é menor que K. Né? Uma das razões, né, pois D é um divisor de φ de K, que é menor que K, mas dá para explicar de outro jeito. Na prova que eu dei de que sempre existe uma potência de A que é congruente a 1 módulo N, né, sem usar o teorema de Euler, eu olhava para as potências de A, 1A ao quadrado ou A ao cubo. Bastaria olhar até A elevado a N, que a gente já teria N potências de A, de fato N mais 1, porque está começando no 1, né? A elevado a 0, A elevado a 1 até A elevado a N. Tem N mais 1 coisas, módulo N tem que ter uma repetição, tem que ter duas congruentes módulo N pelo princípio da casa dos pombos. Mas, de fato, nenhuma potência de A vai ser 0 módulo N, porque o A é primo com N. Então, bastaria olhar para as potências de A, nesse A é primo com N, né? Você olha para os restos das divisões de 1A ao quadrado até AN menos 1 módulo N. E você só tem N menos 1 possibilidade. Né? Quantos restos possíveis? Na divisão por N. Só pode ser 1, 2 até N menos 1. Não pode dar 0, né? Porque nenhuma potência de A vai ser múltiplo de N. Nunca vai dar 0 módulo N. Então você só tem N menos 1 possibilidades e aqui tem N números. Então tem que ter 2 que deixam o mesmo resto na divisão por N. E aí você continua como eu fiz o argumento. Vai ter I menor que J, ambos entre 0 e N menos 1, com A elevado a I congruente a elevado a J módulo N. Portanto, o A elevado a J menos I vai ser 1 módulo N e o J menos I vai ser menor que N. Ou seja, a ordem módulo N de A vai ser menor do que N sempre. Isso é uma consequência dessa observação, porque a ordem é no máximo φ de N, que é sempre menor que N, mas dá para provar usando esse argumento que eu dei também, né? Então, a coisa importante na observação dele é que a ordem módulo K de 2 é menor que K, e aí ele observa que necessariamente a gente vai ter que temos que o K divide 2AD menos 1 por definição, né? O K divide 2AK menos 1, mas isso quer dizer que o 2AD é congruente a 1 módulo K, né? Vamos lá, deixa eu pensar para não falar besteira. Ele quer ver que o D divide... Então, como é que é o argumento? Espera só um instantinho. Tá, então, por definição, 2AK menos 1, 2AK é 1 módulo K, 2AD é 1 módulo K. Sim. Então, a gente argumenta como antes. Você pode olhar para o MDC, né? Eu acho que ele deve falar. Sim, porque como D é a ordem, isso, né? Pois é, como 2AK, né? 2AK, por hipótese, é 1 módulo K, por esse teorema, o D tem que dividir K. Portanto, o D divide K, que divide 2AD menos 1, ou seja, D divide 2AD menos 1. E o D é menor que K, quer dizer, mas o K era o menor inteiro possível maior que 1 com essa propriedade. Então, o D é um inteiro positivo menor que K, que tem essa propriedade.
Para não ter uma contradição imediatamente, o D tem que ser 1. Né? Porque senão o K não seria o menor cara maior que 1 com essa propriedade. Então, pela minimalidade de K, o D tem que ser 1. E logo, bom, e K divide 2AD menos 1, que é 2A1 menos 1, que é 2 menos 1, que é 1, né? Absurdo. Porque o K é maior que 1, né? O K divide 1. Então isso dá uma solução por absurdo também. Parecida com a proposição, mas a gente não precisa realmente usar o teorema de Euler-Fermat. Quer dizer, aqui eu usei, mas dá para fazer aquele argumento alternativo. Então tem essas duas soluções. Fala. Hã? Não poderia ser igual a D? Poderia, em princípio, ser igual. Não, não pode não. O D é menor que K. Porque o D é no máximo φ de K é sempre menor que K. E eu dei aquele argumento mostrando que sempre, se o A é primo com N, sempre tem uma potência de A com expoente menor que N, que dá um módulo N. Então não, a ordem módulo N de A é sempre menor que N, em qualquer caso. Aqui, né, em particular, a ordem módulo K de 2 é sempre menor que K. Então é importante esse menor estrito aqui. O D, a ordem módulo K de 2, ele é sempre menor que K. Isso é importante na solução. Isso é um fato geral. Sim, mas você pegou o valor mínimo, que K seria igual ao mínimo, mas D também é igual ao mínimo. D é o menor expoente. O K é o valor mínimo de outra coisa. O K é o menor cara que divide 2 elevado a ele mesmo menos 1. O menor cara é maior que 1. Então o K é um inteiro maior que 1. Dado qualquer inteiro maior que 1, a ordem módulo esse inteiro de outro inteiro, digamos de 2, é sempre menor que ele. Por outras razões. Seja pelo teorema de Euler-Fermat, seja por esse outro argumento que eu dei. Mas isso é um fato geral. A ordem módulo N de A é sempre menor que N em qualquer caso. Né? E a gente usa isso para chegar numa contradição. É sempre no máximo φ de N, de fato. Φ de N é sempre menor que N. Muito bem, então vamos fazer outro problema, o problema 5 aqui dele. Prove que para todo A maior que 1, né? A e N maiores que 1, em geral. O N sempre divide φ de A elevado a N menos 1. Né? Vamos provar. Isso é uma espécie de variável. O teorema de Euler-Fermat diz que N sempre divide A elevado a φ de N menos 1. Isso é uma expressão parecida com fazer diferença. O φ está em outro lugar. Né? Em vez de ser A elevado a φ de N menos 1, está φ de A elevado a N menos 1. Mas continua sendo verdade. O N sempre divide esse tipo de coisa, φ de A N menos 1. Por quê? Bom, o A elevado a N certamente é congruente a 1 módulo a N menos 1. Mas, de fato, como A é maior que 1, né, o N é a ordem módulo a N menos 1 de A. A menor potência de A, que é congruente a 1 módulo a N menos 1, é A elevado a N. Porque qualquer potência de A com expoente positivo é maior que 1. Não vai ser 1. Né? Para ser congruente a 1 módulo alguma coisa, né, o resultado dessa potência, se você diminuir 1, tem que ser um múltiplo de A N menos 1. Né? Quer dizer, deixa eu explicar. Se AK é congruente a 1 módulo a N menos 1 e K é positivo, isso quer dizer que a N menos 1 divide a AK menos 1, só que a AK menos 1 é positivo. Então, um inteiro positivo que é múltiplo de outro inteiro positivo tem que ser maior ou igual que ele, né? A N menos 1 tem que ser menor ou igual
AK menos 1, ou seja, N é menor ou igual a K. O K é no mínimo N, e K igual a N dá certo, né? A elevado a N menos 1 divide A elevado a N menos 1. Então, a ordem módulo AN menos 1 de A é N. Só que a ordem módulo alguma coisa de outra sempre divide φ dessa coisa. E acabou a solução. Ordem módulo M de A divide φ de M sempre. Então, a ordem módulo isso disso divide φ disso. Então, N divide φ de AN menos 1, que é o que eu queria provar. É só observar que N é a ordem nesse caso. Porque tem que ser o menor expoente mesmo. Muito bem. Vamos lá, 6. Mostre que a ordem módulo 3 elevado a n de 2 é 2 vezes 3 a n menos 1. E o 2 é para mostrar que se 2am é menos 1 módulo 3an, então 3an menos 1 divide em n. Né? Vamos ver quantos mais a gente tem. Tem 7 e 8. Bom, então, solução. Como é um negócio que vale para todo n, não é uma coisa razoável provar por indução. Vamos começar com n igual a 1. A ordem módulo 3 de 2 é fácil de calcular, né? Temos 2, não é 1 módulo 3. 2 ao quadrado é 4, que é 1 módulo 3. Portanto, a ordem módulo 3 de 2 é 2. Que é 2 vezes 3 a 0, né? 2 vezes 3 a 1 menos 1. Então, dá certo para n igual a 1. Então, a gente vai tentar fazer indução em n. Por outro lado, desculpe, tem um fato importante que 2 ao quadrado, né? É 1 módulo 3, mas 2 ao quadrado é 4, que não é 1 módulo 9. Né? 4 menos 1 é 3, que não é múltiplo de 9. Então, não é 1 módulo 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 1 mais... Eu vou escrever mais B1 vezes 3, onde B1 é 1 nesse caso, né? Mas a coisa importante é que 3 não divide B1. Né? Eu vou provar isso em geral, que 2 elevado a 2 vezes 3 a n menos 1, em geral vai ser 1 mais um certo Bn vezes 3 elevado a n. Quer dizer, vai ser congruente a 1 módulo 3 elevado a n, como o enunciado mostra, mas não vai ser congruente a 1 módulo 3n mais 1, né? Onde o Bn não vai ser sempre 1, mas vai ser sempre congruente a 1 módulo 3. E logo, 3 não divide Bn. Bn nunca é múltiplo de 3, é sempre congruente a 1 módulo 3. Por indução, para n igual a 1 é verdade, foi o que eu acabei de ver. Para n igual a 1, 2 ao quadrado é 1 mais 1 vezes 3. 1 é congruente a 1 módulo 3, tá tudo bem? Indução, né? N igual a 1 deu certo. Se vale para n, vamos ver o próximo. A próxima coisa que eu estou interessado é 2 vezes 3 a n. Só que isso aqui é 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 a n menos 1 ao cubo. Por hipótese de indução, 2 a 2 vezes 3 a n menos 1 é 1 mais bn vezes 3 a n ao cubo. Isso a gente pode desenvolver. Isso aqui é 1 mais 3 vezes bn vezes 3 a n mais 3 vezes bn vezes 3 a n ao quadrado
mais Bn vezes 3An ao cubo. E isso a gente pode botar, olha, aqui tem um 3 vezes 3An, vai ficar um 3An mais 1. E esse 3N mais 1 dá para botar em evidência sempre. Isso aqui é 1 mais 3An mais 1 que multiplica. Aqui vai sobrar só o Bn. Aqui vai sobrar Bn vezes 3An. Porque se fosse só 3 vezes Bn vezes 3An, já era 3N mais 1 vezes Bn. Mas aqui deu 3 a 2N mais 1 vezes Bn ao quadrado, né? Então vai ter ainda um 3An vezes Bn ao quadrado. E aqui tem um 3 a 3N vezes Bn ao cubo, né? Se eu diminuir o N mais 1, vai ficar 2N menos 1. Mais 3 a 2N menos 1 vezes Bn ao cubo. Apagamos isso. Vezes Bn ao cubo. E isso é 1 mais 3N mais 1 vezes alguma coisa, né? Vezes Bn mais 1. Onde quem que é o Bn mais 1? Bn mais 1 é Bn mais 3An. 3An é múltiplo de 3, o N é pelo menos 1, né? Bn ao quadrado. E 3 a 2N menos 1 também é múltiplo de 3. O N é pelo menos 1, 2N menos 1 é pelo menos 1 também, né? Bn ao cubo. Então isso é Bn mais um múltiplo de 3, ou seja, isso é congruente a Bn, que por hipótese era congruente a 1, módulo 3. Então módulo 3, o Bn mais 1 continua sendo 1. Isso termina a prova dessa afirmação aqui. Só que essa afirmação, em particular, mostra que, assim, em particular, 2A2 vezes 3An menos 1 é congruente a 1 módulo 3An para todo N natural. Ou seja, a ordem módulo a ordem módulo 3An de 2 tem que dividir 2 vezes 3An menos 1. Mas 2A2 vezes 3An menos 1 não é 1 módulo 3An mais 1. Né? Porque é 1 mais um múltiplo de 3An, que não é múltiplo de 3An mais 1. Porque se fosse múltiplo de 3An mais 1, o Bn tinha que ser múltiplo de 3. E nunca é. O Bn é sempre 1 módulo 3. Então, a ordem módulo 3An mais 1 de 2 não divide 2 vezes 3An menos 1. Mas, como a gente viu, a ordem módulo, só trocar n por n mais 1 aqui, ordem módulo 3N mais 1 de 2 divide 2 vezes 3An. Então esse cara é um divisor de 2 vezes 3An. Por outro lado, a ordem módulo 3An de 2, que é 2 vezes 3An menos 1, por hipótese de indução. Agora eu vou provar por hipótese de indução que realmente a ordem módulo 3An de 2 é 2 vezes 3An menos 1. Então, supondo que isso... Então, se a ordem módulo 3An de 2 é realmente 2 vezes 3An menos 1, isso é a ordem módulo 3An de 2, que tem que dividir a ordem módulo 3An mais 1 de 2. Porque se uma potência de 2 é congruente a 1 módulo 3An mais 1, em particular vai ser congruente a 1 módulo 3An. Né? Então, essa ordem tem que ser múltiplo dessa aqui. Isso divide 2 vezes 3An. Então, esse número aqui é um divisor de 2 vezes 3An, que é múltiplo de 2 vezes 3An menos 1. Qual que é a diferença? Isso aqui dividido por isso dá 3. A diferença disso para isso é 3. Quer dizer, ou a ordem módulo 3N mais 1 de 2 é igual a isso, ou a ordem módulo 3N mais 1 de 2 é igual a isso. Só que não pode ser igual a isso, a gente acabou de ver. A ordem não divide 2 vezes 3N menos 1. Então, não tem jeito, a ordem tem que ser isso. Portanto, a ordem módulo 3N mais 1 de 2 tem que ser 2 vezes 3 elevado a n, o que termina a prova do item A por indução. Para provar o item B, é só elevar ao quadrado. Olha, se 2AM é congruente a menos 1
módulo 3an, 2 a 2m, que é o quadrado disso, né? Tem que ser congruente a menos 1 ao quadrado, que é 1. Módulo 3an. Portanto, a ordem módulo 3an de 2, que é 2 vezes 3an menos 1, tem que dividir 2m. Ou seja, 3an menos 1 tem que dividir. Porque eu corto 2, né? 3an menos 1 tem que dividir m, que é o que a gente queria, né? Não é? É isso. Então isso resolve esse problema. A gente está ficando sem tempo. Deixa eu ver se tem... Eu acho que vocês podem ler... os outros dois, talvez mais fácil na próxima aula eu resolvo 7 e 8. Tiro dúvidas, acho uma boa oportunidade também para vocês lerem de novo a sessão, que pode ter várias ideias novas. Aí a gente pode discutir as ideias novas, resolve esse problema e depois passa para a próxima. Mas acho que por hoje tá bom, né? Então tá.